Do Brasil para o mundo. A Boa Palavra, o seu culto doméstico online, ao vivo toda terça e quinta-feira às 9 da manhã. Comece o seu dia com a Boa Palavra. O culto online da Igreja Chamas do Avivamento do bairro Vila Bretas, ao vivo pela Rádio GV Gospel e no canal ICA Vila Bretas. A Boa Palavra, com o pastor Ailson Dias. Rádio GV Gospel de Governador Valadares para todo mundo. A paz do Senhor para todo mundo. Quinta-feira, dia 6 de maio de 2021. Estamos aí, vamos seguindo, vamos caminhando. Que a graça de Deus possa estar sobre a vida de todos. Abraço aí para a turma, Tia do Carmo, Carol, Douglas, Armando. E vamos seguindo aí a nossa caminhada, nossa marcha com Cristo, não é isso? Que o Espírito Santo possa nessa manhã nos abençoar rica e poderosamente. Continuamos aí clamando pela vida da turma aí da saúde, os empresários, as famílias, as pessoas que estão aí lutando com dificuldade para vencer os sintomas, vencer aí as dificuldades ocasionadas causadas pela pandemia. Nesta manhã estamos reunidos aqui em culto doméstico, é o nosso culto nessa manhã. Estou vendo a Pretinha. Se eu não estiver equivocado, é o pastor Ronildo. Deve ser Ronildo. Ei, Pretinha, Delsa, a turma toda aí do Vila Isa. Que Deus possa abençoar poderosamente, o Armando de São Paulo. Que Deus possa abençoar. Um abração também para a turma da Rádio GV Gospel, Que Deus abençoe a turma da Rádio GV Gospel. Vamos à nossa mensagem musical de hoje, vamos ganhar tempo. Para a gente ter um tempo maior com a palavra, vamos fazer isso? E então nós vamos a nossa mensagem musical já de início. Saudades, tia, também. Pelas mãos, me pegou pelas mãos, sobre mim, derramou sobre mim seu amor, e hoje sou o fruto desse amor. Eu recebi um novo coração. Sobre mim aspergiu sangue seu, e o pecado era meu. Foi na cruz, ganhei liberdade. Foi na cruz, Jesus pagou com sangue a salvação. Somente pela graça de Jesus aqui estou. Somente pela graça de Jesus que me alcançou, sem que nada merecesse receber de Deus.
Jesus eu me refiz. Somente pela graça pude ser alguém feliz, sem que nada merecesse receber de Deus a graça revelada. A mim foi descansada por Só pela graça. ganhei liberdade, foi na cruz. Jesus pagou com sangue a salvação. Somente pela graça de Jesus. Somente pela graça de Jesus que me alcançou. Sem que nada merecesse receber de Deus. Jesus pagou pecados que eram meus. Somente pela graça de Jesus. Somente pela graça pude ser alguém feliz, sem que nada merecesse receber de Deus. A graça revelada, uma vez foi dispensada por Só pela graça. Não é de graça, é pela graça. De graça é uma coisa que não te compromete, não compromete ninguém. Não impõe um compromisso. Pela graça impõe a responsabilidade, o comprometimento, o envolvimento. De graça é quase uma esmola, é uma ajuda, né? E pela graça é completamente diferente. Pela graça, favor, né? Favor, mas no sentido de amor. Quem dá esmola geralmente nem ama a quem você esmolou, nem leva em consideração, às vezes nem conversa com a pessoa. Agora, pela graça, não, pela graça, nós somos reconciliados com o Pai. Bom isso aí, né? Muito bom falar sobre a salvação, sobre a nossa salvação. Vamos tirar algumas lições para nós aqui, no evento, num fato, que você já conhece, Lucas 18, Lucas capítulo 18, de 35 a 42. Eu vou ler, você mantém a sua Bíblia aberta. É a história do cego de Jericó, de acordo com Marcos, é Bartimeu. Então vamos tirar algumas lições de vida para nós aqui, de edificação. E aconteceu que, chegando Jesus perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo, ou o que estava acontecendo, né? E disseram-lhe que Jesus Nazareno passava. E então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi,
tem misericórdia de mim. E então Jesus, parando, mandou que lhe o trouxessem. E chegando, ele perguntou-lhe: que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu torne a ver, ou que eu veja em algumas traduções. E disse-lhe Jesus: vê, a tua fé te salvou. Logo viu e seguia-o, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava glória a Deus. Amém. Vamos orar? O objetivo da nossa oração neste momento, pela palavra também, mas que Deus possa continuar consolando e confortando as famílias que perderam seus entes queridos nesses últimos dias, né? Pessoas que estão aí praticamente de luto, né? E pelas pessoas também que estão aí lutando contra a Covid-19, que já foram infectados, né? Nós conhecemos algumas pessoas e não é brincadeira não é fácil. Vamos orar? Deus, Tu és o nosso Senhor, o nosso Pai, o nosso amor. Tu és, ó Pai, o nosso tudo. Tu és o Todo-Poderoso, Tu és magnificentíssimo, Tu és eterno, bondoso, glorioso, amável, salvador, misericordioso, bondoso, compassivo e uma infinidade de outros adjetivos bons, perfeitos, que não cabe agora no momento pronunciá-los. Senhor, nós aproveitamos este momento de culto doméstico para clamar pelas famílias, aquelas que perderam pessoas para o Covid-19 ou por outras razões, pela turma da saúde, pela turma, pelos profissionais liberais, pelos pais que estão desempregados, pais e mães de famílias que estão desempregados, pela Tua igreja, meu Pai, fortalece a Tua igreja, fortalece o Teu povo. Senhor, aqueles que por questão de fé, estão sentindo-se fracos por causa da situação que nós estamos vivendo. Fortaleça, Senhor, a fé. Fortaleça, Senhor, o coração de cada um. Que Teu Espírito Santo possa nos envolver. Que graciosamente seremos fortalecidos pelo Senhor. Nós oramos e Te adoramos em nome de Jesus. Amém. Então você vai precisar de manter sua Bíblia aberta para a gente então acompanhar, para nós acompanharmos. No verso 35 diz que Jesus havia saído, me parece que da Galiléia, se eu não estiver equivocado, estava voltando para Galiléia, porque a Jericó ficava às margens da estrada principal que ligava o sul, somente a Judéia, Jerusalém, ao norte, que ia até a Galiléia, que ia até Zebulon, as tribos mais altas, né? E saía então, né, para Tiro, Sidom e ia para o resto da Europa. E temos que falar de Jericó, não tem jeito de não falar de Jericó. Todo mundo sabe aí que Jericó, todos nós vamos lembrar que Jericó foi destruído nos dias por Josué, pelo povo de Israel. E também foi amaldiçoado por Josué, né? E alguns anos depois, talvez aí chegue de 400 anos depois, o amigo, acho que é Hilel, amigo de Acabe, construiu a cidade, mas a cidade era uma cidade amaldiçoada. Se você vê, para quem gosta de ler a Bíblia, quem é leitor da Bíblia aí, que já leu o Velho Testamento, está lendo o Velho Testamento, pode prestar atenção que todos os eventos relacionados a Jericó, quase todos os eventos relacionados a Jericó, geralmente tem um cunho, tem um prisma assim de negativismo. Jericó passou realmente a ser uma cidade amaldiçoada. Não sei hoje como é que funciona, né? Nos dias de hoje, o que está acontecendo, o que acontece por lá, né? Eu não tenho muitas informações a respeito de Israel nos dias de hoje. Estou falando no sentido em relação aos fatos que ocorreram na Bíblia, né? Relacionado, por exemplo, este é um fato, um evento que aconteceu
e a região, a cidade foi amaldiçoada, certo? E nos dias de Jesus também, se você prestar atenção, Jesus esteve apenas 2 vezes em Jericó, né? Jesus ficava na Galiléia, quando ele não estava na Galiléia, ele estava na Judéia. Então aquela região central ali, Samaria, né, Jericó, aquela área mais central ali, para quem também tem noção, ou tem um conhecimento até melhor talvez do que o meu, sobre geografia bíblica, vai entender que Jesus fez muito pouca coisa na parte central de Israel. Era a Galiléia no norte e no sul na Judéia, né? E as 2 vezes Jesus teve, uma foi essa, né? Quando ele curou, né? Quando ele fez esse milagre aqui quando ele fez o milagre aqui da cura do cego. E a outra foi quando ele salvou Zaqueu. Provavelmente Zaqueu tenha se tornado evangelista e tenha anunciado Jesus para o resto da cidade. Mas Jesus fez muito pouca coisa no centro, né, na região central ali de Israel. Tanto Jericó como Samaria, né, ele ou era Galiléia ou era a Judéia. Tudo bem. Então Jesus estava saindo, né, estava viajando pela cidade com a multidão, né, e o que aconteceu? Então, chegando perto de Jericó, ainda no caminho, a estrada passava por fora, tipo um anel rodoviário, né, como nós chamamos nos dias de hoje, como no anel rodoviário, ele passando na estrada, junto do caminho ele viu, aliás, ele não viu, ou já tinha visto antes, né? Aconteceu que perto do caminho de Jericó, estava um cego assentado. E a primeira observação que eu quero fazer no texto aqui é sobre a situação do cego. O camarada estava totalmente fora. O sustento dele, ele não tinha como. Gente, vocês não fazem ideia, né? São os irmãos que ainda não tiveram a oportunidade de ler a lei, que não entende ainda Levítico principalmente, né? Levítico, Números, que Deuteronômio é repetição dos 2 livros, né? O quanto uma pessoa cega, uma pessoa que tinha lepra, uma pessoa que tinha fluxo de sangue era amaldiçoado e rejeitado. O preconceito era terrível. A conversa era em Israel muito comum. Uma pessoa, por exemplo, como Bartimeu, que nasceu cego, aí nasceu cego por causa do pecado dos pais, ou pecado, inclusive teve um evento, um fato em que os discípulos questionaram. O preconceito era tão nítido, era tão legítimo, que era popular, era comum. A pessoa tá vendo esse camarada? É pecador, é filho de pecador, ele pecou, e a pessoa tem lepra. O leproso, inclusive, ele vivia fora da cidade, como Bartimeu. E por que Marcos deu o nome dele, Bartimeu? Bartimeu provavelmente era filho de alguém ilustre da cidade. Tem algumas ideias aí, né? Algumas informações históricas com um respaldo não muito profundo na Bíblia, mas existe que ele era filho de Timeu. Timeu era o camarada que fazia isso, aquilo, outro, tal, e eu não quero entrar nesse detalhe também não. Mas se deu o nome é porque a palavra de Deus, é de interesse da palavra de Deus que soubéssemos de quem nós estamos realmente tratando. Então ele não era uma pessoa que não tinha família, ele estava excluído da família, ele estava excluído socialmente, e ele era uma pessoa alvo de todos os preconceitos. Eu acho que dá pra gente ir se localizando, se posicionando dentro da situação de Bartimeu. Bartimeu representa o pecador. Representa eu e você, nós, antes de encontrarmos com Jesus. A situação de Bartimeu é a história de todos aqueles, de todo pecador não remido, de todo pecador não justificado, de todo pecador não reconciliado com Deus. É a história, é a minha história passada, é a sua história passada, é a história presente de muita gente, de muita raça de gente, certo? Não tem visão. Às vezes enxerga com os olhos físicos, né, a retina, né, o globo ocular está perfeito, perfeita saúde, mas a visão, a capacidade de vislumbre, a capacidade de avaliação, a capacidade de entender, de
pegar, de julgar o senso de juízo das situações, das atitudes, dos atos de pessoas, às vezes não existem. E aí, então, o que aconteceu é o seguinte: quando Jesus estava chegando perto de Jericó, Bartimeu estava sentadinho lá, na beira da estrada. Meu irmão, beira da estrada, que simboliza exatamente a situação de muitos de nós, rejeitados. Quantas pessoas estão rejeitadas na sua própria família? Quantas pessoas não têm uma boa vivência, uma boa convivência da família? A família mesmo em si não funciona dentro dos padrões apresentados pela Bíblia. Às vezes no lugar que você mora você não é bem visto, as pessoas não são bem vistas. Tem pessoas que são totalmente rejeitadas, são quase que abominadas no lugar em que vive, no ambiente em que elas vivem. Não são aceitas às vezes no ambiente de trabalho. E era assim a situação de Bartimeu. Ele estava, meu Deus, o camarada. Eu fico imaginando a situação psicológica de Bartimeu. Ninguém gosta de mim. É o que passava no coração dele. Lógico, obviamente era isso que acontecia. Ninguém gosta de mim, eu sou miserável. E realmente o pecador na situação, muitas vezes em que ele vive, a situação dele é de miséria, de pecado e de miséria. Bartimeu representa o pecador longe de Deus. E é sentado junto, quer dizer, fora da cidade, fora de casa, fora do domicílio, fora da cidade, fora da sociedade, excluído socialmente, julgado à beira do caminho, mendigando, dependendo de esmolas, dependendo da boa vontade de alguém, não é? Uma pessoa esmolando, por exemplo, pode ter, a maioria das pessoas que passam não está nem a ver. Não vê. Quem é que via Bartimeu na beira do caminho? Quase ninguém, era pouca pessoa que passava e dava. E ele dependia disso para o pão de cada dia, porque nem a sua família, se ele era filho de Timeu, que deveria estar em casa sendo cuidado, né, recebendo o pão de cada dia, mas nem isso ele tinha direito. Ninguém lembrava de Bartimeu. Versículo 36. Quando passou a multidão e perguntou o que era aquilo, qual o barulho, qual o motivo, o que estava acontecendo na estrada, que multidão era aquela, que gente era aquela, que barulho era aquele. E alguém disse para ele no verso 37, não podemos separar o 36 e 37, que a gente precisa um precisa do outro para nosso entendimento. E alguém disse a ele: olha, Jesus, o famoso Jesus, né, o comentadíssimo Jesus que está andando aí em Israel, né, está passando. O quê? Gente, claramente, obviamente, Bartimeu, porque o que Jesus estava fazendo era notório em toda a Palestina, não era só Israel. Todo mundo já tinha ouvido falar de Jesus. E provavelmente, e com certeza, né, quase que com certeza, Bartimeu, ele não só havia ouvido coisas a respeito de Jesus, como já existia nele fé. A fé é pelo ouvir, e o ouvir a respeito de Jesus. Quando falaram com ele, o que é Jesus que está passando? Jesus está aqui, não é? Olha, o camarada vivendo na cidade amaldiçoada, tendo uma vida amaldiçoada, vivendo uma situação terrível, excluído socialmente, excluído, né, da sua família. E agora ele ouve, né, em toda Israel, de tudo a respeito de Jesus, tudo que o povo dizia a respeito de Jesus. E eu acredito que não só as curas que Jesus havia operado, mas as palavras, a salvação de Jesus, a libertação de Jesus. Porque, entenda uma coisa, não são os milagres, não são os milagres não é saber que Jesus opera milagre que liberta. É a palavra de Jesus, é o Evangelho, é a obra redentora, é a essência do Evangelho que liberta. Como assim? Quando o Espírito Santo aplica o Evangelho em nós, e aí nós temos a consciência do pecado. Olha, se ele soubesse, nós vamos ver no versículo 42, que ele seguiu Jesus. Se ele tivesse ali apenas como interesse, como acontece hoje nas campanhas de libertação, o senhor vai lá só para ser liberto e depois para continuar pecando, ele não teria seguido Jesus.
né? Não estou adiantando o negócio aqui, não. O que eu estou querendo mostrar aqui é que não foi só as informações. Bartimeu estava crendo, não é por causa das informações que ele tinha a respeito de Jesus, porque a própria palavra do Senhor já estava gerando no coração dele uma fé. Na verdade, Bartimeu já era alguém, já era alvo do Senhor, porque Jesus também poderia ter passado naquela estrada ali, já havia passado várias vezes, e por que não naquele momento em que Bartimeu estava sempre assentado ali à beira da estrada, mendigando? Aquele dia foi um dia específico na história de Bartimeu, porque foi um dia em que o Senhor determinou que seria o dia da salvação da alma dele. O objetivo ali não era propriamente dito a cura de Bartimeu, mas era a salvação da alma dele. E é lógico que quando a salvação entra no coração de um pecador, tudo muda, tudo pode mudar, tudo pode acontecer. E então, quando falaram com ele quando ele perguntou no verso 36, o que está acontecendo? Que barulho é esse? Que bagunça é essa? Que gente é essa? Aí no verso 37 ele falou, olha, Jesus, o famoso Jesus, o poderoso Jesus, ou talvez falaram espiritualmente, o filho de Davi, o filho de Deus está passando. Porque, olha bem, olha no verso 38 o clamor de Bartimeu. Jesus, filho de Davi. E o filho de Davi aqui está com letra maiúscula. Na verdade, Bartimeu estava chamando Jesus de Deus, filho de Deus. O clamor dele caracteriza exatamente a pessoa bendita e eterna de Jesus. Meu Deus dos céus. O camarada já tinha, a fé salvadora já estava operando no coração de Bartimeu. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Que oração profunda. Que oração maravilhosa. Você pode ver que essa oração aqui, ele poderia ter ligado de dito o seguinte, Jesus, filho de Davi, abre os meus olhos. Ele não fez isso. Ele pediu ao Senhor para ter misericórdia dele. Misericórdia, compaixão da situação. Misericórdia, compaixão do estado de miséria. Ele estava pedindo não só a libertação, né, a cura, né, dos olhos, mas ele estava pedindo ao Senhor naquele momento que mudasse a sua história. A oração aqui, na verdade, no verso 38, é que o Senhor mudasse a sua história. Não importa como que Jesus iria fazer, mas o que ele queria que Jesus mudasse a sua história. Esse tem sido o padrão de oração que você tem feito ao Senhor? Ou você tem orado ao Senhor, ou nós temos orado, você não, você e eu, nós. Ou será que nós temos orado ao Senhor só para acudir a algumas necessidades que nós temos pessoais? Meu irmão, orar a Deus para pedir a Ele para acudir necessidades pessoais não é uma coisa inteligente, não é a maneira correta de se orar. Ah, vou pedir a Deus para Deus curar meu filho. Será que a oração não seria melhor? Senhor, eu quero que o Senhor tire o meu filho do estado de miséria e de pecado. Ah, eu vou orar para Deus curar a minha vida. Senhor, mesmo que o Senhor não me cure, mas eu quero que o Senhor me tire dessa situação de miséria e de pecado. Sabe por que eu estou falando isso? Porque quando nós oramos ao Senhor, pedindo nos padrões, no esboço da oração aqui de Bartimeu, o que acontece? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, ou seja, me tira da situação de miséria que eu estou vivendo. Essa oração é tão abrangente que ela está envolvendo todos os pontos da sua vida. A oração de Bartimeu aqui é como se Bartimeu estava falando, Senhor, eu quero sair do buraco. Eu preciso sair do buraco. As nossas orações, elas movem o coração de Deus quando ela vem nesse padrão de uma mudança, de uma salvação completa, de uma salvação suficiente, de uma mudança radical da vida, de uma mudança completa da vida, do estilo de vida que nós vivemos. Quem sabe a sua vida não mudou até hoje, ou a minha vida não tem melhorado, ou a minha vida não tem mudado, porque a minha oração é, Senhor, cuida da minha neta, Senhor, cuida do meu neto, Senhor, cuida do meu filho, Senhor, cuida. E a oração, e o padrão da oração deveria ser, Senhor, tira-nos desta condição, deste estado miserável em que nós estamos vivendo.
Foi o que Bartimeu fez. Ele poderia ter orado o seguinte: Senhor, Jesus, filho de Davi, ou Senhor, filho de Jesus, filho de Deus, abre os meus olhos. Aí se Jesus abrisse apenas os olhos dele, ele continuaria mendigo, continuaria perdido, continuaria pecador. Às vezes nossas orações não são respondidas porque toda oração ela precisa atingir o coração de Deus. Toda oração que nós fazemos, o objetivo dela tem que ser a vontade gloriosa, bendita e eterna de Deus. Deus, eu tenho que ganhar, mas Deus tem que ganhar muito mais do que eu. Quando eu peço uma coisa de Deus, eu vou ganhar. Obviamente eu vou ganhar, vou ser beneficiado. Mas Deus vai ganhar a minha vida, o meu coração, o meu trabalho, o meu esforço, a minha adoração, o meu louvor, o meu interagir, certo? Então, o que Bartimeu pediu aqui não foi para curar os olhos, não. Não foi. Foi para Deus tirá-lo do estado miserável de pecado que ele estava vivendo. Tenha misericórdia de mim. Essa oração é a oração mais completa que um pecador ou que um crente em potencial pode fazer ao Senhor. Então preste bem atenção no verso 39, porque isso aqui é uma edificação, como todo o texto é. E os que iam passando repreendiam-no, ou repreendiam ele, ou repreendiam a Bartimeu, para que calasse a boca. Deixa eu fazer não um revelamento, não. É revelação de Deus mesmo para o seu coração. O diabo não quer que você ore. As pessoas da sua casa, as que não são libertas, não quer que você viva uma vida de oração. Tem gente na igreja que não quer que você ore. Ninguém gosta. A sua natureza decaída não gosta de oração. Esse ponto aqui mexeu comigo ontem, quando eu meditei nesse texto. Os que iam passando repreendiam a ele para que se calasse. Toda vez que você propuser no seu coração em orar, ou a sua natureza decaída, ou o diabo, ou alguém que você, do seu convívio, alguém ou alguma coisa, tanto do mundo espiritual das trevas, quanto do mundo físico, como ou você mesmo vai trabalhar contra este propósito de oração. Meu irmão, porque a oração é o que mais nos aproxima a Deus. É obviamente oração com a palavra de Deus, porque não existe oração sem Bíblia, não. Se não é leitor da Bíblia e vive orando, a oração não vai surtir efeito nenhum. Mas se você é uma pessoa que ama a escola dominical, que está no estudo bíblico, quer aprender, reflete na Bíblia, medita na Bíblia, lê a Bíblia como história, lê a Bíblia como filosofia, lê a Bíblia como palavra de Deus, lê a Bíblia como aquilo que te aproxima, que te relaciona com Deus, quando você volta para a oração, não tem jeito da sua oração não ser respondida. Não tem jeito da oração não funcionar. A fé é pelo ouvir e ouvir de Cristo. E a nossa oração tem que ser feita, tem que ser regada com o quê? Com a fé. Tá vendo que não tem jeito de separar a leitura da Bíblia com a oração? As duas têm que caminhar juntas. Eu não posso ler. Me parece que foi John Piper que falou isso um dia desse. Não tem jeito de eu ser leitor da Bíblia e não ser de oração. Não tem jeito de eu ser de oração e não ser leitor da Bíblia. Essas coisas se coadunam. Essas coisas se unem. É a mesma coisa eu querer separar a salvação da santificação, querer separar a regeneração da santificação. E nós temos a mania de separar coisas que a Bíblia não aceita, que a Bíblia não deixa funcionar separadamente. A santificação da comunhão com Deus. Não tem jeito de você ser santo sem ter comunhão com Deus. Eu vou separar a vida cristã da minha vida cotidiana. Não faz isso, porque isso não existe. Eu sou crente só no trabalho. Eu sou crente na igreja. No trabalho, em casa eu sou marido, esposo, sou familiar. No trabalho eu sou funcionário. Na rua eu sou cidadão. Não faz isso, porque Deus não aceita isso. Deus não aceita esse tipo de coisa. Você é crente em qualquer lugar que você estiver. Aonde você colocar as plantas dos pés,
O lugar tem que ser abençoado. Então, para isso, você tem que ser crente em qualquer lugar em que você estiver vivendo. Não tem jeito. E aí, então, oração. Ninguém quer que você tenha uma vida de oração. O diabo não quer, você não quer, a sua natureza caída não quer, a sua consciência não restaurada não quer, as pessoas da igreja não quer. Ninguém quer que você seja oração, porque se você for cheio de oração, muita oração, muito poder, nem oração, nenhum poder. Se você é um leitor da Bíblia e ora e busca Deus na palavra, você, o Espírito Santo, vai fazer coisas imensuráveis na sua vida, no seu coração. E naquele dia, então, quando a fé, a pequenina fé, já havia sido semeada no coração de Bartimeu, e ele falou: o que Jesus está passando aqui? Chegou a hora de eu exercitar a minha fé, e começou a orar: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, tenha compaixão da minha situação. Não estava pedindo para curar os olhos, para abrir os olhos, mas para que o Senhor o tirasse do estado de miséria em que ele estava vivendo. E ele começou a clamar, então apareceu a multidão de coisas que não gostam de oração e rebelde. Cala a boca, rapaz, não ora não. No outro texto chegou a dizer o seguinte, que não só a multidão, mas os discípulos falaram: Senhor, responde esse camarada, fala que o senhor não tem tempo para ele, manda ele embora de uma vez, não vai atender ele não. Mas acontece que Jesus parou e falou: o quê? O camarada continua insistindo. Esse versículo 38 e 39 aqui, o 39 ainda, nos traz mais uma lição aqui interessante, de perseverança. Quanto menor for a vontade que você tiver de orar, mais se esforce para orar. Quanto for a menor vontade que você tiver para adorar, mais se esforce. Quanto maior for a sua luta, quanto maior for a sua dor, mais ore, mais adore, mais louve, mais leia a Bíblia, mais consagre a sua vida ao Senhor. Quanto maior for a angústia, quanto maior for a pressão sobre a sua vida, mais continue orando e buscando ao Senhor. Nós estamos vivendo um momento terrível de pressão. A igreja está sendo propulsionada, está sendo prensada contra a parede. Não vou no culto hoje não, porque eu não estou animado, não estou bem. É o dia que você não poderia, esse é o dia que você não deveria faltar ao culto. Esse é o dia que Jesus está passando na estrada poeirenta de Jericó. E lembre-se que nós, que você ou eu, podemos estar ainda sentados na estrada poeirenta de Jericó, com as nossas estrada poeirenta, beira da estrada significa lugar de maldição. Jericó significa lugar de maldição, lugar amaldiçoado, lugar maldito, lugar de sofrimento, lugar de rejeição, lugar de exclusão, lugar de pobreza, lugar de miséria, lugar de sofrimento, lugar de dor. E você pode estar sentado à beira da estrada de Jericó. Mas Jesus está passando. É naquele dia que você não vai no culto, é o dia que Jesus vai passar. Jesus havia passado várias vezes naquele lugar e nunca tinha encontrado com Bartimeu. Mas é o dia que o Senhor propôs na presciência, na eternidade, na sua presciência lá no passado, que é aquele dia que ele vai mudar a sua história, é aquele dia que o diabo está trabalhando na sua vida, aquele dia que a sua natureza pecaminosa fala assim: hoje eu não vou na igreja. É aquele dia que fala: eu não vou participar do trabalho de oração hoje, ou eu não vou participar do ensaio, ou eu não vou participar da reunião do meu grupo, do grupo menor, da equipe de evangelismo, seja lá do que for, eu não vou participar. É aquele dia que o Senhor resolveu passar, exatamente naquela hora que o Senhor resolveu passar na estrada poeirenta de Jericó, para libertar, para mudar, para tirar você do seu estado de miséria. Quando tudo estava contra Bartimeu, a multidão, os discípulos, o lugar, a situação que ele estava tudo contra ele. Talvez tudo nessa manhã esteja contra você, sua família, sua casa, seu trabalho, sua vida profissional. Mas é hoje o dia que Deus escolheu para passar e mudar a sua história. É hoje. É hoje. Não é por uma mera acaso, nem por uma mera formalidade que você está, neste momento, participando do culto doméstico. Tem gente trabalhando aí, na empresa, como a empresa dá a oportunidade, está participando do culto doméstico nessa manhã. Esta manhã Jesus está passando nas estradas empoeiradas aqui de Jericó e ele está esperando que clamemos a ele. Clame o Senhor nesta manhã. Busque a Deus, busque o Senhor na beleza da sua santidade. Clame ao Senhor. Clame ao Senhor. Jesus parou
no lugar onde ele estava, falou: manda trazer o camarada aqui. Manda trazer esse camarada aqui. Agora. Jesus está te chamando. Pastor, vai mudar a minha história hoje? Está mudando a sua história agora. Está mudando. Mandou chamar. E aí sim, agora já apareceu gente. Preste bem atenção. As pessoas que vão contra a sua oração podem ser as mesmas pessoas que Jesus vai usar como canal de bênção para a sua vida. Não despreze ninguém, não. Não é porque a pessoa está te atrapalhando que você vai parar de orar. Como também, não é porque ele está te impedindo de orar que você vai ficar contra ele, ficar com raiva dele, chateado, e vai ficar de mal dele. Não é isso não. Ele falou: vai lá, traz o camarada lá. Com certeza os discípulos fizeram isso. Buscaram e trouxeram o camarada. E a pergunta é uma só: o que você quer? Né? No jeito mineiro de ser. O que você está querendo, rapaz? Você está me chamando. Né? Lógico que Jesus ia ter feito com uma voz muito carinhosa. Jesus é, talvez, de uma forma muito polida, de uma forma muito cortês, com muita cortesia, né? O que você quer que eu te faça? Ou seja, situação que você está aí, rapaz, o que você quer? Senhor, que eu veja. Já podemos até encerrar aqui, se nós quisermos, né? No 41 e 42. Não, vamos terminar. O que tem mais lições aqui? O que você quer que eu te faça? Você já notou que a resposta das nossas orações, que as nossas orações precisam serem completas? Eu estou orando a Deus, tá bom. Mas a sua oração já atingiu o coração de Deus? As nossas orações têm atingido o coração de Deus? Porque eu tenho que clamar. A multidão está impedindo. Os de fora estão impedindo. O meu coração está impedindo de orar. Eu continuo clamando. Agora estou insistindo. Não adianta a multidão, não adianta ninguém tentar me impedir. Agora eu continuando clamando. Aí eu continuo clamando, tá bom. Mas eu tenho que continuar clamando até quando? Até o momento em que o Senhor mandar me chamar. Ou que o Senhor mandar me buscar. Por quê? Preste bem atenção. Bartimeu não sabia onde estava Jesus. Ele estava enxergando Jesus. Ele não podia ver humanamente Jesus. Então eu precisava ser buscado, precisava ser trazido para a presença do Senhor. Deixa eu contar uma coisa. Mas quando eu estou orando, o que é que me leva até Jesus? O Evangelho. Entendeu aí que não dá para orar sem a Bíblia? Não dá para orar sem ler a Bíblia? É o Evangelho que nos aproxima de Cristo, é pela fé. Somos aproximados, somos trazidos para a presença do Senhor por meio da palavra. Porque é a palavra que revela. O Senhor se revela a nós por meio da palavra. Então vem cá, traz ele. Quem traz? Com quem Jesus está falando? Com o Evangelho. Com certeza os discípulos fizeram isso. O fundamento da palavra. Traz ele aqui. Trouxe. Agora ele estava na presença do Senhor. E quando nós estamos na presença do Senhor, é a hora que o milagre é concretizado. O que você quer? Eu quero ver. Eu quero sair dessa situação de miséria. Eu não quero viver mais assim, eu quero mudar de vida. Com certeza essa palavra aqui, ela foi bem resumida. Mas você tem fé para ser curado? Jesus nem precisava perguntar, Jesus sabia que ele tinha. Porque ele já, a prova, está aqui desde o versículo 35, Então é Jesus, então se é Jesus, então ele pode me curar. Então começou a clamar. O que levou Bartimeu a clamar é porque já existia fé no coração dele. A fé salvadora já estava operando no coração dele. Deus pergunta: o que você quer? Eu quero ver. Tá bom, ué. Sem delongas, no verso 42, Jesus: então veja. Irmãos, quando foi que Jesus operou milagre na vida de Bartimeu? Quando ele começou a receber informações a respeito de Jesus. Quando a palavra já estava, quando ele estava tendo notícia de que Jesus estava fazendo em Israel. O que você quer? Eu quero ver. Então vê. Quer dizer, Jesus sabe, a fé já estava inserida no coração dele. Por que eu venho dizendo, principalmente aqui na Boa Palavra, precisamos ouvir a voz do Senhor. Precisamos conversar com Ele. Tem crente que não recebeu o milagre até hoje porque não ouviu a voz de Jesus. E Jesus está perguntando para todos nós nessa manhã: o que você quer? Conversa comigo. Mas você tem que desejar conversar com Jesus. Nós temos que desejar interagir. E não é só para pedir, não. Interagir com Jesus, bater papo com Ele, para adorá-lo, para louvá-lo, para orar.
O que você quer? Eu quero ver, mas vê, ué. Talvez nesse perfil que eu estou usando aqui agora, né? Talvez, meu filho. Você já está comigo, você está relacionado comigo. Você tem direito. Você tem direito de desejar, como eu tenho o poder para cumprir os desejos do seu coração. O que Jesus fez? Qual foi o milagre? Cumpriu o desejo do coração dele. Dele quem? De Bartimeu. Agora, se você está desejando coisas que ofendem a Deus, ele não vai atender, não. O que Bartimeu queria? Sair do estado de miséria. Ele não queria ver para ir para as drogas, ele não queria para ir para a prostituição, ele não queria ir para a violência. Ele queria ver, e com certeza, ver a glória de Deus. Talvez Bartimeu tenha pedido para ver a Cristo, para ver Jesus. Porque o maior interesse dele era ver Jesus. E diz a Bíblia que no versículo 44, preste bem atenção. Ainda no 42, vê, porque a tua fé te salvou. Ele tinha ou não tinha fé? Quando Jesus passou pela estrada, ele já tinha ou não tinha fé no coração? Com certeza. A tua fé te salvou. Não foi o pedido que salvou, foi a fé. O que faz a diferença, o que muda a nossa história é a fé. O que altera, o que muda, o que tira. Eu preciso ouvir quem? Logo ele viu, continuou seguindo Jesus, começou a seguir Jesus, mas glorificando. E Jesus sabia que Bartimeu, ao ser curado, se tornaria um discípulo. Bartimeu foi curado porque ele desejava ser um discípulo de Deus. Por que ele desejou? Porque a fé salvadora havia mudado a sua situação. Agora você ser curado para fazer o que você gosta, para deixar o seu lugar vazio no templo, para você, feriado eu vou para a praia, eu vou curtir não sei o quê, porque agora eu tenho carro. Não. É para seguir Jesus. Somos filhos, amigos e discípulos do Senhor. E se somos discípulos, temos que fazer discípulos. Temos que ganhar pessoas. Se ele seguiu Jesus, ele entrou para o processo, ele entrou no processo de evangelização. Ele entrou no ministério de evangelização de Jesus. Continuou glorificando. E todo o povo, vendo aquilo, dava glória a Deus. Vendo aquilo o quê? Vendo Bartimeu sendo curado, tornando-se discípulo de Jesus e ajudando na obra da evangelização. A vida cristã é assim. Depois de sermos alcançados pela fé salvadora, nós temos que entrar no projeto, entrar no processo e começar a produzir frutos. Mas preste bem atenção. Mesmo que a fé já esteja agindo no meu coração, no seu coração, eu quero que você nessa manhã grave isso. Ninguém quer que você ore. Todo mundo se levantará contra você e lutará contra a sua vida de oração. Porque crente que não ora, cai. Crente que não ora, não vence. Crente que não ora, não é abençoado. Crente que não ora, não é amigo de Deus. E se tem uma coisa que perturba a gente, é ter vontade, a nossa natureza restaurada, sentir vontade de orar, mas a nossa natureza pecaminosa não gostar de orar. E o maior inimigo da nossa vida de oração está dentro de nós. O segundo maior inimigo é o diabo. O terceiro maior inimigo é o mundo e o sistema. Se você não se levantar, pelo menos contra esses três grupos, você vai ter dificuldade com a oração. Né? Começou a orar, tá, às vezes fica a noite inteira na frente da televisão, pula e faz não sei mais o que, e vai para o que, passeia, viaja, faz assim, não dá sono nenhuma. Quando vai orar, 5 minutos depois está orando, está com sono. É o seu maior inimigo, que é você mesmo. O seu maior inimigo é você. Não depende que inimigo é o de fora. O maior inimigo da sua vida é você mesmo. O segundo é o diabo.
as pessoas vêm em terceiro lugar. E a vez nós ficamos brigando com alguém que nos ofendeu, fez coisa, é o nosso terceiro inimigo. O segundo é o diabo, o primeiro inimigo de você é você mesmo. Quem mais faz mal para você é você mesmo. Não é não, pastor? É. Você tem coragem de rejeitar um momento de oração com o Senhor para a sua alma. Você tem coragem de ficar em casa na hora de um culto. Isso tudo é maléfico. Isso tudo é mal. O diabo geralmente não tem poder para impedir um crente na igreja, de participar do culto, participar dos trabalhos da igreja. Mas a própria alma do crente impede. O que o diabo faz às vezes é oferecer. Mas é você mesmo o culpado de não estar participando das reuniões da igreja. Não é o diabo, não, é você mesmo. Não culpe o diabo, não. É você mesmo que não tem se dado ao respeito como homem e mulher de Deus. É a preguiça espiritual. É a falta de comunhão, é a falta de relacionamento com Deus. É a falta de amor com as coisas de Deus. É a ingratidão pelo amor de Deus manifestado na cruz do Calvário é que te impede de participar dos cultos e da obra. Ah, não participar do evangelismo, não. Ah, eu não gosto de grupo familiar, eu não gosto de ser o quê, eu não gosto de ser mais o quê. Meu irmão, preste bem atenção. Você ia para o inferno e Deus te arrancou do caminho de Jericó. Jericó é lugar de maldição, lugar de inferno, lugar de destruição, lugar de morte. O Senhor nos tirou do caminho, da estrada empoeirenta, aquela poeira alérgica de Jericó, para que fôssemos seus seguidores e andássemos conforme a sua vontade soberana. Que Deus em Cristo nessa manhã de salvação nos abençoe. Invista na sua vida, na sua leitura da Bíblia, invista na sua vida de oração, invista nos trabalhos da igreja. Faz a sua igreja crescer. Ah, ninguém está querendo não, faz você sozinho. Um homem sozinho pode promover, um homem ou uma mulher sozinha pode promover um avivamento em uma igreja, em uma congregação, em um estado, em um país. John Whitefield, Jerônimo Savonarola, Martinho Lutero sozinho reformou. Calvino reformou seu país. Calvino e Lutero reformaram a igreja evangélica no mundo. Já são 504 anos. E o trabalho que duas pessoas fizeram em dois países diferentes. Primeiro Lutero e depois Calvino. Está funcionando até hoje. Você sozinho na sua igreja. Ah, mas ninguém na igreja gosta de mim. Você sozinho pode avivar a sua igreja. Aí todo mundo que é salvo vai ficar juntamente com você. Ah, mas eu não sou o pastor da igreja. Calvino não era o Papa. E ele reformou a fé. Certo? Lutero não era o Papa. Era apenas um monge. Reformou a igreja. Nos trouxe de volta ao Evangelho. A reforma quer dizer, fomos trazidos de volta para o Evangelho, para a essência da palavra. Tiramos o homem do centro. A reforma é tirar o homem do centro e colocar Jesus no centro. Por isso somos reformados. Fé reformada é tirar o homem. O homem não vale nada. Pela graça nós somos salvos. Isso não vem de nós, isso vem de Deus. Amém? Que Deus em Cristo nessa manhã nos abençoe. Eu quero orar com você. Deus bendito, Deus eterno, me ajuda na oração. Me ajuda a levar a igreja em oração. A não criar hábitos de oração. Não criar programas de oração apenas. Mas que cada crente sinta a necessidade profunda de oração, de clamor, de interação. Que sinta, Senhor, uma necessidade profunda, porque a oração é comunhão profunda com o Senhor. Que milagres aconteçam, que a nossa comunhão seja maior e mais profunda com o Senhor. Nós oramos nesta manhã, Deus, e te adoramos em nome de Jesus. Amém. Turma do Brento, nós temos culto hoje, ministração da palavra mais tarde, tá certo? 19h30, nosso horário voltou para 19h30. Só domingo que não. Por falar em domingo, nós temos o culto da família por causa do Dia das Mães, certo? Você que é vizinho da igreja aí está convidado a participar conosco. Você que não tem sintomas, você que não, nesses últimos
né, dias não teve problema com Covid-19. Você, lembrando que tem álcool lá no templo, isso aí é compromisso e responsabilidade nossa, mas leve a sua máscara, 1 metro de distância um do outro, está marcado lá nos bancos, está delineado lá nos bancos, certo? Amém? Domingo então nós temos às 18 horas, nós estaremos online, certo? Às 18 horas o culto da família, né? Que Deus possa nos abençoar rica e poderosamente, para a turma do Bretos aí até a noite, se Deus assim nos permitir. Assim que nós terminarmos aqui, compartilhe, né? Para você que está ouvindo agora offline, que Deus possa abençoar a sua vida, recebam as bênçãos desta palavra da sua família. Deus se ama para você. Tudo que te impedir a orar, quanto mais te impedir a orar, clame mais forte, clame mais alto como fez Bartimeu, porque você é filho da promessa, você é alvo de Deus, você é alvo da promessa, você é alvo de Cristo em todos os sentidos. Não é só para a vida eterna não, que já é muita coisa, né? Mas para a transformação da sua vida, para a libertação. O céu não é só lá não, o céu é aqui também, o céu é aqui. Nós já estamos vivendo o céu. E o fruto dos benefícios do céu que já está em nós, já está marcado em nós, está selado em nós por meio da Bíblia, do Evangelho, gera frutos. Gera frutos e frutos, não só frutos dignos de arrependimento, mas frutos para a sua prosperidade. Que Deus em Cristo nos abençoe nessa manhã. Amém. Um abraço aí para a turma da Rádio GV Gospel. Até a próxima.